Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai ganhar um centro de memória. Entidades filantrópicas concorrem a R$ 700 mil em recursos da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas. E juiz da VPEMA visita albergue que recebeu verba em 2014. Encontro na sede do TJ reúne gestores de precatórias de vários estados do Brasil. Tornozeleiras eletrônicas já podem ser usadas em medidas protetivas e as ações da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher durante o mês de março. Todos esses assuntos agora aqui no Justiça Capixaba. Olá, obrigado por assistir ao programa Justiça Capixaba com as principais notícias do Poder Judiciário do Espírito Santo. O prédio do Tribunal de Justiça vai abrigar um centro de memória. O espaço vai contar um pouco da história da justiça no Espírito Santo. Uma equipe de servidores está reunindo móveis, utensílios e documentos que farão parte do acervo. Este artigo foi escrito em 1921 por Rui Barbosa, um dos mais importantes juristas que o Brasil já teve. Este livro conta a história dos desembargadores que presidiram o Tribunal Capixaba entre os anos de 1891 e 1995. Já este edital para concurso de juiz de São Mateus e Anchieta é ainda mais antigo, data de 1720. O que esses documentos têm em comum? Eles farão parte do acervo do Espaço Memória que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai inaugurar ainda este ano. É aqui nesta área, bem na entrada do Palácio da Justiça, que o espaço está sendo montado. Tudo de acordo com o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. A previsão é de que em julho ele seja inaugurado. E o acesso não será só para magistrados e servidores, mas para toda a população. Além de livros e artigos, qualquer material com valor histórico que for encontrado nos fóruns pode compor o acervo. Por exemplo, estas máquinas de escrever utilizadas por desembargadores aposentados, ou este quadro com a foto do juiz Atauapa Lessa, que hoje dá nome ao Fórum da cidade de Afonso Cláudio. A organização do Espaço Memória fica por conta da Coordenadoria de Gestão da Informação Documental, um trabalho de pesquisa e dedicação. Cartilhas e livros sobre memoriais de outros tribunais servem de inspiração. E, recentemente, a equipe realizou uma visita ao Memorial do Tribunal de Sergipe. Sergipe já tem um centro de memória bem consolidado, de muitos anos, e eles também têm um centro de arquivo que trabalha com material histórico. Então, eles separam todo o material histórico desse tempo todo do Estado. Nós conseguimos aprender muita coisa, trouxemos bastante novidades aqui para o Estado. Para o coordenador, manter viva a memória do judiciário é uma questão de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com a sociedade de guardar a nossa história, nós não podemos descartar a história do Poder Judiciário, nem inserida aqui dentro do Estado do Espírito Santo. Então nós temos que resgatar essa história. Quem encontrar documentos e objetos que possam fazer parte do Espaço Memória do Judiciário, é só entrar em contato pelo e-mail memoria-pjs@tjs.jus.br. E o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região assinaram um termo de compromisso para a transferência de arquivos privativos da Fazenda Nacional, que estavam sob a guarda da Justiça Estadual. Mais uma parceria em favor da memória do Judiciário. Um dos responsáveis pela equipe que está montando o acervo do Espaço Memória é o desembargador substituto Getúlio Marcos Pereira Neves. Ele é o presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do TJS. A repórter Thaís Vale conversou com o magistrado sobre a importância para o espaço e para o judiciário e também a sociedade capixaba. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? O que é exatamente esse espaço? Bom, a gente está pretendendo resgatar a memória do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário de uma maneira geral. A memória institucional do poder. Isso é uma orientação do CNJ, vem sendo seguida aí por todos os tribunais. E é bom que seja assim para não só o próprio tribunal relembrar o que fez, ou como funcionou nesses mais de 100 anos, mas também a população,
que é destinatária do nosso serviço, saber como a gente funciona e como é que nós chegamos até aqui. A memória é sempre importante para a gente, no mínimo, conhecendo o passado, planejar o futuro, para que não pratiquemos os mesmos erros, se for o caso. E que tipo de material, de objeto pode fazer parte desse acervo? A princípio, a gente está recolhendo processos, mas também todo tipo de material que tem alguma coisa a ver com a atividade jurisdicional. Nós estamos recolhendo mobiliário, né? Temos máquinas de escrever, etc. Isso depois vai ser tudo selecionado, nós vamos ver o que vai ser exposto ou não. A ideia é ter também uma reserva técnica, é óbvio, a ser exposto num espaço que já está sendo programado e modificado para isso. Então, não só processos, como também mobiliário, artefatos de uso, vestes, talares, etc., desembargadores, de juízes, principalmente aqueles que se destacaram na sua função, né? Nós temos juízes, desembargadores bastante respeitados, não no dia a dia, mas por sua importância cultural no Espírito Santo, caso do desembargador Afonso Cláudio, desembargador Carlos Xavier Paz Barreto, desembargador Eurípides Queiroz do Vale, desembargador Danton Bastos, qualquer material relacionado a esse tipo de pessoa é muito importante para nós. Você comentou agora há pouco ainda na nossa conversa anterior que umas cadeiras do antigo pleno... que estão numa comarca do interior, e me parece que foram todas para lá, e o juiz está querendo, o juiz atendeu ao ofício circular do presidente, dizendo que essas cadeiras poderiam ser disponibilizadas para a gente está pensando em trazer algumas, não todas, não há necessidade de todas, mas trazer algumas para ficarem expostas. E, como eu te falei, o espaço cultural da Justiça Federal, o Memorial da Justiça Federal no Rio de Janeiro, onde funcionou o Supremo Tribunal, eles têm lá uma sala onde, com a mesa, com as cadeiras dos ministros, com os nomes dos ministros que ali funcionaram. Ministro Lúcio Mendonça, etc., onde, por exemplo, Rui Barbosa fazia suas defesas. Isso é uma coisa importante, não só para o estudante de direito, mas para toda a sociedade, né? Na medida em que a justiça, de uma maneira geral, influi diretamente na vida das pessoas, né? E o senhor acredita que um espaço memória do judiciário acaba se tornando também um espaço memória da sociedade? Claro que sim, né? O judiciário presta um serviço essencial à sociedade. Estávamos conversando, a visita que fiz agora recentemente ao Tribunal de Sergipe, conversando com uma historiadora, e ela me relembrou uma coisa que é sabido, vamos dizer assim, que a melhor maneira de estudar a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas, é através dos processos judiciais. Os jornais e os processos judiciais, onde está ali a vida da pessoa. Eventuais disputas, contratos, vizinhança, etc., compra e venda, etc. Os inventários, principalmente, o que aquela pessoa teve ou deixou de ter durante a vida. Você pode reconstituir uma época através do estudo dos processos judiciais. Isso é muito importante, não só para o pesquisador, mas para a própria população. Como se vivia em Vitória no século XIX. Isso pode ser contado através dos processos que nós temos sob a nossa guarda. Aliás, parece que foram encontrados também documentos que lá da época da escravidão, sobre compra e venda. Compra e venda de escravos. Há aquela história de que houve a ordem para se destruir tudo. Não é bem assim, mas nós temos em alguns cartórios aqui do interior, nós temos livros de compra e venda de escravos, por exemplo, junto com inventários, né? Você pode reconstituir famílias, a vida dessas pessoas, como era ou como deixava de ser. Isso é muito importante. Nós estamos, inclusive, recolhendo alguns livros de compra e venda de escravos para trazer para cá. E quem pode participar, pode colaborar para esse espaço, doutor? A princípio, nós solicitamos colaboração das comarcas, os juízes eventuais das comarcas, que se lembre de alguma... eu me lembro que havia um processo, quando eu era criança, alguém falava, comentava, e etc. Isso pode ser mandado para cá. O desembargador presidente fez um ofício circular nesse sentido, isso pode ser mandado para cá. Mas as pessoas, a população que tem algum documento que tenha passado pelo judiciário, contratos, etc., que queiram deixar aqui, porque aqui vai ser conservado, em vez de correr o risco de em casa isso perder, deteriorar, molhar, etc.,
Nós pretendemos conservar essas coisas. Então, de uma maneira geral, a população também pode participar desse nosso esforço de manter a memória do judiciário viva. Então, quer dizer, um espaço criado pelo cidadão, qualquer cidadão, e para qualquer cidadão também, né? Sim, principalmente para a visitação, né? Nós vamos, esses projetos que há de visitação para o tribunal, a nossa ideia é que inclua esse memorial também. Não é só o que o tribunal faz hoje ou como ele funciona hoje. Como se chegou até aqui? É um pouco da ideia que a gente quer passar. A história da justiça, desembargadora, acaba acompanhando também as transformações políticas, econômicas. Perfeitamente. O Poder Judiciário, como um poder, ele vai sendo moldado ao longo dos anos, né? A instalação do Tribunal de Justiça, por exemplo, em julho de 1891, houve depois aquelas reviravoltas logo no início da Justiça, da República, e o tribunal foi fechado e depois reaberto na véspera de Natal com novos desembargadores em 1891. Então essa conformação toda vai se passando ao longo do tempo, né? Na Revolução de 30, os juízes foram afastados dos cargos, a Justiça Federal foi extinta, depois foi novamente. Quando a Justiça Federal foi extinta, essas competências passaram para a Justiça Estadual, depois ela foi novamente recriada, essas competências foram devolvidas, etc. Ou seja, essa conformação política da nação é óbvio que atinge o Poder Judiciário, reflete aqui dentro. É uma das histórias que a gente quer contar também, a memória institucional do poder. Isso que acaba ajudando aos atuais funcionários a compreenderem como tudo começou e como funciona hoje, né? Por que funciona? Perfeito, por que é assim? Por que eu faço assim e não de outra maneira? Ou porque já se tentou e se chegou à conclusão que assim é melhor, ou então se desenvolveu nesse sentido. Eu acho que facilita, a gente, vamos dizer, perde menos tempo se você sabe como foi a coisa e por que é assim hoje. Então, o senhor está animado? Tô animado, eu acho que está havendo aí uma colaboração do pessoal, a gente também quer que todo mundo colabore e que esse espaço seja bastante visitado. E qual a previsão de estreia do espaço? No início de julho. A data certa eu não posso te dizer, mas é na primeira semana de julho. Mas a data que foi marcada pelo presidente. Doutor, então quer dizer, um espaço que traz a história do passado, do presente e para o futuro. Para o futuro, exatamente, a gente está tentando aprimorar, ou estamos aprimorando a gestão documental. Nós vamos deixar registros do que vem sendo feito hoje. Nós sabemos que nós não podemos, por exemplo, guardar todos os processos. Eu falei que você pode estudar a vida das pessoas através dos processos judiciais. É óbvio que nós não temos como guardar todos esses processos. Então nós estamos aprimorando a gestão documental para que a gente conserve aquilo que tem que ser conservado, que tem valor histórico, tem valor sociológico, mas descartando aquilo que vai prejudicar a preservação dessa parte importante. Então nós temos consciência que nós temos que deixar registrado essa nossa atividade atual e nós estamos trabalhando para isso também, para deixar para o futuro, como você falou. Ok. Obrigada, doutor. Tchau. Se você deseja ter algum assunto sendo tratado aqui em Justiça Capixaba, envie sua sugestão para justiçacapixaba@tjs.jus.br. Março é o mês da mulher e a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Doméstica realizou uma série de ações para conscientizar a população contra este mal que aflige a sociedade capixaba e brasileira. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o ônibus do juizado itinerante da Lei Maria da Penha foi estacionado na Praça dos Namorados, em Vitória. E diversas entidades participaram da abertura da Semana da Justiça pela Paz em Casa, criado pelo CNJ. A abertura da semana teve a participação, além do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, do Ministério Público, do Sindicato dos Advogados, da OAB e de entidades da sociedade civil. Durante toda a semana, o Tribunal de Justiça realizou ações para promover a paz em casa e dar visibilidade à luta em defesa das mulheres. A campanha Justiça pela Paz em Casa tem o objetivo de promover a paz nos lares brasileiros, por meio de ações concretas de combate à violência contra a mulher. Na realidade, nós sempre trabalhamos, e muito bem, a repressão, buscando investigar, processar, julgar se condenado ou inocente, mas nós temos que trabalhar o antes,
evitar que o fato aconteça. E esse trabalho ainda é pequenino, depende das famílias, depende da educação, tudo começa na educação, na infância. Nossa oferta é exatamente essa, que as mulheres estejam aqui conosco, nós estamos dispostos a ajudá-las e conclamando as mulheres para denunciar. A ação mais importante aqui é dar visibilidade ao trabalho do Poder Judiciário e para que as mulheres se sintam seguras e incentivadas a denunciar seus agressores. Ou seja, essa ação aqui é uma ação que tem muito efeito simbólico e o efeito de mostrar que o Poder Judiciário está de portas abertas para poder atender essas mulheres. Representantes do tribunal também estiveram presentes no lançamento de novas medidas adotadas pelo governo do estado para garantir a proteção de mulheres ameaçadas pelos companheiros. O lançamento foi no Palácio Anchieta. Foram apresentados 2 projetos. Um deles é a visita tranquilizadora a mulheres vítimas de violência, um desdobramento da patrulha da comunidade. Policiais irão visitar espontaneamente as mulheres que já estão com medida protetiva para saber como anda o relacionamento com o companheiro. No outro projeto, chamado Homem que é Homem, os agressores deverão participar de reuniões educativas organizadas pela Polícia Civil para que aprendam sobre respeito. Essa medida preventiva consiste em ciclos temáticos onde será apresentado aos agressores as implicações da violência intrafamiliar e também a violência extrafamiliar e nas implicações disso na construção de uma sociedade violenta, para que este agressor modifique as suas práticas e priorize outras formas de resolução de conflito que não a violência. Durante 10 anos, o Espírito Santo ocupou o primeiro lugar no ranking de estados que mais assassinam mulheres no país. Hoje, estamos em segundo lugar, mas com o lançamento desses novos programas, a expectativa é de que o estado saia de vez dos 5 primeiros lugares. A importância são iniciativas do poder público, através das polícias civil e militar, para enfrentar uma temática que envergonha todos os capixabas. A violência contra a mulher, que pode resultar, como acontece em muitos casos, na morte das nossas mulheres. Então é importante que nós fizéssemos um esforço maior de planejamento e de iniciativas que possam impactar decisivamente na redução desses indicadores. São iniciativas a cargo da Polícia Militar, com as visitas por parte dos policiais militares, as mulheres vítimas de violência e também a Polícia Civil, que vai fazer oficinas de reciclagem com maridos e companheiros envolvidos em ocorrências de agressões e violência doméstica. Quem representou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi a juíza Gisele Souza de Oliveira. A magistrada destacou que o Judiciário apoia as novas políticas e se coloca à disposição para atingir os resultados. O Poder Judiciário ele é digamos assim, um parceiro estratégico neste plano de ação, porque o Poder Judiciário, em última análise, é o poder que vai aplicar as medidas, as punições. Então, o Poder Judiciário tem um papel fundamental, um papel central e está se colocando totalmente em parceria com o Poder Executivo para o melhor cumprimento desse pacto que foi lançado aqui hoje. E ao final do encontro, o governador reforçou que para reduzir os índices de violência contra a mulher no estado, é preciso, antes de tudo, mudar a cultura. Essa cultura torta que nós temos no Brasil, no Espírito Santo, na América Latina, em relação ao machismo e outras práticas, isso só tem um jeito: a gente conseguir mexer com a consciência das pessoas, né? Isso começa lá na escola, isso começa na família, isso começa dentro das igrejas, sabe? E não adianta a gente pensar que só um policial militar ou civil vai dar conta do recado, né? Por isso é que eu fiz questão de ouvir a todos aqui, porque nós precisamos envolver toda a sociedade. As tornozeleiras eletrônicas são o mais novo instrumento para a proteção de mulheres ameaçadas pelos companheiros. Em uma reunião no Salão Nobre do TJS, juízes da Grande Vitória viram como as tornozeleiras funcionam e de que forma elas podem ajudar na garantia das medidas protetivas. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai usar a tornozeleira eletrônica como forma de fiscalizar a medida protetiva concedida a mulheres ameaçadas por companheiros. O dispositivo vai complementar o uso do botão do pânico e a aplicação foi definida em reunião com a Secretaria de Justiça. O secretário de Justiça do Espírito Santo explicou que a empresa contratada pelo Estado pode fornecer até 6.000 tornozeleiras. 85 já estão sendo usadas por presos condenados e provisórios. Desse total, 8 já são casos de violência doméstica.
A tornozeleira eletrônica é um equipamento que foi adquirido pela Secretaria da Justiça com o objetivo de desafogar o sistema penitenciário. Isso por quê? Porque nem todos os presos que estão no sistema, eles oferecem realmente um risco à sociedade. Então essa medida, né, a restrição de liberdade, pode ser substituída por uma tornozeleira eletrônica. O preço hoje de um preso que está encarcerado ultrapassa os R$3.000 por mês para o Estado, enquanto a tornozeleira é R$164 por mês. Durante a reunião, a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico explicou sobre as formas de rastreamento, transmissão de dados e aspectos técnicos da aplicação da tornozeleira em casos específicos de violência doméstica. Na maioria dos casos, a tornozeleira é aplicada para evitar que o preso saia de determinada área, mas, nos casos de violência doméstica, ela funciona de maneira inversa. Serve para impedir que o agressor entre em determinadas áreas, geralmente os locais que a vítima frequenta. Casa da vítima, casa da mãe da vítima, a área onde ela trabalha, até um caminho específico que ela faça, a casa do novo namorado, são as áreas onde ele pode informar. E aí nós vamos fazer cercas estáticas, né? Vamos marcar esses lugares com raio e vamos começar a monitorar o agressor para que ele não entre nessas áreas. Entrando nessas áreas é gerado um alerta instantâneo e o CO é direcionado imediatamente. É uma medida muito importante, né? Uma grande inovação. O Tribunal de Justiça vai passar a utilizá-las, lembrando que existe essa diferença, né? Na justiça criminal comum, o uso da tornozeleira está ligado ao cumprimento das penas, diferentemente das varas de violência doméstica, que a monitoração se dá em cima da fiscalização das medidas protetivas. Para os magistrados, o monitoramento de agressores através das tornozeleiras é mais um avanço na proteção das vítimas de violência doméstica que, se somado ao botão do pânico, pode trazer ainda mais segurança. O uso da tornozeleira pode ser útil nos casos de alguns agressores que representam perigo para a vítima e em virtude das penas a serem aplicadas na Lei Maria da Penha, geralmente as penas fixadas são baixas, o que pode acontecer? O uso da tornozeleira vai permitir que esse agressor seja liberado, entendeu? E ele continue ainda sendo acompanhado pela vara de violência doméstica. E certamente ele não se aproximará da vítima tendo esse acompanhamento. O uso dos dois que dará realmente a total segurança nisso daí. Eles se complementam. Assista às reportagens diárias da TV Justiça no site do Tribunal. Acesse tjes.jus.br. Saiba também o que é notícia no Poder Judiciário do Espírito Santo através das redes sociais. facebook.com/tjesoficial, twitter.com/tjesoficial, instagram.com/Tribunal de Justiça S, youtube.com/Portal TJES. Desembargadores e juízes de diversos estados brasileiros estiveram reunidos em Vitória entre os dias 9 e 11 de março. Eles vieram trocar experiências sobre a gestão de precatórios. Durante 3 dias, desembargadores e juízes que cuidam da gestão de precatórios em 17 tribunais de justiça do país estiveram reunidos em Vitória para a troca de experiências e discussão dos principais problemas relativos aos pagamentos das dívidas dos entes públicos. Esse foi o 3º encontro dos gestores que buscam uma uniformidade nas decisões sobre precatórios, respeitadas as peculiaridades de cada estado da federação e da justiça estadual. O assunto é complexo, antigamente não se dava tanta atenção, a devida atenção, mas depois que começou a se olhar a questão mais de perto, o próprio Conselho, a partir de uma visão nacional, visitando os tribunais, olhando a situação de cada setor de precatório, que muitas das vezes não era separado, não era independente, resolveu unificar procedimentos. Olha, vamos instalar coordenadorias ou setores de precatórios e vamos designar o juiz e vamos especializar a equipe, exatamente para tratar do assunto de maneira mais fácil, mais cristalina, de uma maneira que não pudesse ensejar questionamentos de maneira geral. Calcula-se que a dívida de entes públicos, União, estados e municípios com os cidadãos brasileiros em sentenças já julgadas em definitivo pela Justiça passe de 97 bilhões de reais. Isso gera um complicador que a Constituição garante o pagamento através de um processo quando alguém é devedor.
E se nós não discutirmos como esse Estado, ou a União, ou o município irá pagar, vai haver uma inadimplência. E quem será prejudicado é o credor, que teve um título judicial amparado nessa decisão judicial, né? E não vai poder receber o seu crédito. Foram apresentadas palestras sobre tributação de precatórios, regime de honorários, limites da atuação dos presidentes em relação a cálculos da dívida, sistema de gerenciamento de precatórios, efetividade da cobrança de parcela dos entes públicos e boas práticas dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. O precatório, a relevância que vem assumindo em todos os tribunais é porque ele diz respeito ao toque de efetividade da prestação jurisdicional. Nós estamos naquela ponta em que o judiciário vai ter que demonstrar que a sentença transitada em julgado será realmente efetivada, ou seja, o Estado, seja por qualquer dos seus entes, municipal, estadual, União, eles pagarão a dívida na hipótese de uma condenação. Então, creio que os gestores aqui reunidos, eles buscar uma sintonia, vamos dizer, uma harmonização. Claro que cada estado tem suas peculiaridades, mas a sintonia na tratativa da matéria, obviamente, facilita para alguns possíveis hipóteses de recursos que possam levar à responsabilidade de alguns gestores. Estamos voltando à Paraíba, tirando muitas dúvidas a respeito do processamento dos precatórios, nos que diz respeito à legalidade, principalmente a questão de honorários e a questão dos embargos ao corrigir erros materiais, evitando assim um prejuízo maior para o erário público e outros credores que esperam na lista. Desse terceiro encontro, eu estou levando para o meu estado muitas técnicas de gestão de contas públicas, de aporte de recursos aos tribunais para o pagamento dos precatórios, que me foram partilhadas pelos colegas e vão com certeza ser muito proveitosas para a minha própria gestão. A próxima reunião de trabalho dos gestores de precatórios acontece no Rio Grande do Sul no mês de maio. Se você deseja ver algum assunto sendo tratado aqui em Justiça Capixaba, envie sua sugestão para justiçacapixaba@tjs.jus.br. Pelo segundo ano consecutivo, a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas vai entregar recursos para entidades filantrópicas. O dinheiro vem do cumprimento de penas pecuniárias. Este ano, o montante passa de R$ 700 mil. Em 2014, os 31 projetos sociais receberam cerca de R$ 1.200.000. Uma das entidades beneficiadas foi esta, o Lar dos Idosos Professor Coelho Sampaio, aqui na Serra. O lar recebeu R$ 46 mil, dinheiro que ajudou a construir este prédio de 2 andares, com banheiro feminino e masculino, um depósito de fraldas, um depósito de produtos de higiene e um quarto para o bazar. As obras trouxeram mais conforto aos idosos. Sem esse dinheiro, a gente não teria condições de começar a obra. Então, foram 46 mil e uns quebradinhos e mais quase 30 mil que a gente teve que correr atrás para poder está terminando a obra. O juiz titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas visitou o local para saber se o dinheiro foi bem aplicado e aprovou o resultado. É muito gratificante a gente ver que as verbas que o Poder Judiciário destina para projetos sociais estão sendo bem investidas. A gente vê de perto com esse valor, que é muito pouco, perto do que a gente pode ainda tentar ajudar, é tanto para essas pessoas que são tão carentes, né? A gente vê que pensar no idoso nesse país, que é um país que não está acostumado a tratar do seu idoso, é um país que, na verdade, despreza e esquece as necessidades desse idoso, a gente ter uma entidade que faça um trabalho, um investimento sério das verbas que são destinadas, é muito gratificante. O Poder Judiciário só nos anima a tentar cada vez mais ajudar. O magistrado explicou que para uma instituição receber dinheiro do Fundo de Penas Pecuniárias é preciso ser conveniada a vara e preencher requisitos do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça determinou esses critérios. Os critérios, o principal deles é que a entidade seja uma entidade parceira do Poder Judiciário para receber prestadores de serviço. Ou seja, quando a gente tem pessoas que vão cumprir pena de prestação de serviço, essa entidade tem que receber. Aqui mesmo hoje nós temos prestadores de serviços nossos que estão cuidando dos velhinhos.
Então, ao mesmo tempo que a sociedade ajuda a justiça a conseguir executar essas penas de prestação de serviço, a justiça também ajuda as entidades parceiras destinando essas verbas das penas chamadas prestações pecuniárias. No Lar dos Idosos, atualmente são 11 apenados cumprindo pena com prestação de serviços. Um deles é José Benedito Dutra, que já trabalha aqui há 1 ano e acaba de ser contratado como cuidador. Faço tudo um pouquinho com eles aqui. Passo o dia com eles aqui, o dia todo, das 6h30 às 6h30. Então é muito carinho, muito amor que eu sinto por eles. E eles também estão gostando, né? Para o diretor do lar, doações assim são tão valiosas quanto o dinheiro. Não é só o dinheiro que foi importante, não. Os prestadores de serviço também para a gente é muito importante. Lava banheiro, varre, pinta, acerta um telhado, cimenta. O que precisar, eles nos ajudam a recolher doações. Nós ganhamos uma van, tem 2 que são motoristas, que nos ajuda quando a gente vai levar os idosos para passeio, ou vai levar para o médico, ou vai buscar doação, eles que vão dirigindo. O nosso trabalho voluntário é um trabalho de coração, e quando a gente faz alguma coisa que alguém gosta, né, a gente fica mais feliz ainda. O edital com as regras para a participação e habilitação de entidades interessadas em receber os recursos do Fundo de Aplicação de Penas Pecuniárias foi publicado em janeiro. A fase de inscrição já foi encerrada. A análise de projetos habilitados acontece entre os dias 28 de abril e 8 de maio. Assista às reportagens diárias da TV Justiça no site do Tribunal. Acesse tjes.jus.br. Saiba também o que é notícia no Poder Judiciário do Espírito Santo através das redes sociais. facebook.com/TJESoficial, twitter.com/TJESoficial, instagram.com/Tribunal de Justiça S, youtube.com/Portal TJES. Os poderes judiciário, executivo e legislativo do Espírito Santo estão trabalhando juntos para ampliar o programa Família Acolhedora no Estado. A família acolhedora é uma alternativa diferente do acolhimento institucional para proteger crianças e adolescentes que precisam ficar temporariamente afastadas de suas famílias de origem por decisão judicial. De acordo com dados do Sistema de Informação e Gerência de Adoção e Acolhimento do Espírito Santo, hoje no estado inteiro existem 853 crianças e adolescentes acolhidos. Desse total, 843 estão em abrigos e apenas 10 em famílias acolhedoras. A família acolhedora é uma proteção especial que a criança que perdeu a proteção do seu lar natural recebe do Estado. Diferente da instituição de acolhimento, onde há uma rotatividade muito grande de servidores, porque são funcionários, na família acolhedora, a criança ou o grupo de irmãos assim acolhidos, eles teriam aquela convivência familiar dentro daquele mesmo núcleo familiar por um período também curto, porque todo acolhimento, quer seja institucional ou de família acolhedora, ele tem que ser reavaliado a cada 6 meses e não pode ultrapassar 2 anos. Então, para a criança ou adolescente acolhidos, é uma modalidade especial de proteção. Em todo o estado, só existem 19 famílias acolhedoras e que estão em apenas 3 municípios, aqui em Vitória, em Cariacica e Aracruz. O desafio é ampliar esse número e implantar o programa nos outros 75 municípios. Para isso, um grupo de trabalho foi criado este mês por gestores do Sistema de Justiça Juvenil. Na primeira reunião do grupo, que contou com representantes do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e das Secretarias de Assistência Social de 4 municípios da Grande Vitória, ficou definido que um projeto de lei sobre o programa Família Acolhedora, proposto em 2013, vai ser reapresentado na Assembleia Legislativa. O projeto de lei visa instituir o programa em todos os municípios do estado. Também deverá ser desenvolvida uma campanha de conscientização e esclarecimento para atrair novas famílias ao programa. Então, a família acolhedora hoje é uma modalidade que eu entendo que está sendo discutido e implementado em todo o Brasil como uma forma de garantir a convivência familiar e comunitária dessas crianças. É interessante porque traz para aquela criança que perdeu essa proteção natural
um ambiente melhor e financeiramente para o município é menos dispendioso, porque a manutenção de um abrigo é caríssima, né? Está em torno de 4, 5 mil reais mês por cada criança, cada adolescente acolhido. Já a família acolhedora não, já existe toda uma estrutura do lar e ela vai receber ali um percentual que varia de 60% do salário mínimo até 2 salários mínimos na modalidade atual desses 2 municípios, dependendo do grupo de irmãos. O programa Justiça Capixaba fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.